Como combinado, a gente caiu, mas está retornando. Já chamei o Diego, então ele vai voltar aqui com a gente. Enquanto o Diego está chegando aí, Voltei. eu vou relembrar que a Comissão de Psicologia na Assistência Social se reúne mensalmente em tempos normais, em condições normais de temperatura e pressão. Não é o caso agora, mas nós não estamos deixando de nos encontrar. Só para informar que a live está nos nossos stories, né? E dizer que quem tiver interesse em dialogar com a comissão pode mandar um direct para o Conselho de Psicologia, esse mesmo endereço, no direct dizer que quer participar e informar o número do telefone que a gente vai incluir no grupo de WhatsApp e vai trocando informações. Queria dizer também, já que nós temos uma grande participação, o Diego tem muitos fãs, né? Pessoas dizendo que gostaram muito da fala, a Gabriela também. Isso é muito gratificante para nós que somos, né, da comissão, somos trabalhadoras, o Diego trabalha no CRAS, eu trabalho no CRAS, somos militantes também dessa política de assistência social, então é muito bom ter vocês e saber que o que a gente, essas nossas preocupações não são somente nossas. Nós estamos, essa é a primeira live que a comissão está fazendo, mas a nossa proposta é que a gente tenha outras. Então, também, se vocês quiserem dar dicas das inquietações, do que quiserem conversar, a gente vai conversar também lá na comissão. O Diego encerrou a fala dele, né, no terceiro ponto que ele trouxe. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Se estiver ouvindo, vocês sinalizam para mim, por favor. E eu vou pedir para o Diego falar para ver se as pessoas também estão conseguindo ouvir o Diego. Oi, voltei. Estão me ouvindo? Obrigada, Diego. Eu- Bom, o vídeo do Diego, para mim, deu uma travada. Então, eu não sei se vocês estão ouvindo, porque eu não estou. Então, vocês vão me dizendo, tá bom? Eu estou ficando para ouvir todo mundo. Ok, ótimo. Obrigada, gente, pelo retorno. Caiu. Vou chamar novamente o Diego para a gente concluir a fala. E depois chamo também a Gabi. Pronto, Estou chamando voltei. novamente o Diego e depois eu chamo a Gabi para ela dar uma palavra final, tá bom? Certo. Era sobre benefício eventual, que eu não vi, não. Então, uma pessoa, eu não consegui pegar o nome, tá, gente? Porque foi bem rápido, mas uma pessoa falou que a coordenação do CRAS em que ela trabalha informou que ela é psicóloga, né, pelo que eu entendi, que ela estava apta a fazer concessão de cestas básicas. A gente tem discutido também isso, já é uma discussão antiga, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Vou parar aqui um material. A avaliação são os essenciais, né? Os trabalhadores da a concessão para famílias que eles façam um acompanhamento, tá? Então, assim, não existe nenhuma
previsão instrumental nem legal de que seja privativo de qualquer das profissões da política de assistência. Óbvio que o processo de concessão de benefício eventual tem que ser um processo, né? Então, assim, se você tem acompanhamento daquele território, se você tem acompanhamento daquela família, se você tem ciência da questão da vulnerabilidade social daquela pessoa, daquele familiar, e se essa vulnerabilidade é compatível com a insegurança alimentar e nutricional. Aí é cabível, momentaneamente, a concessão de cestas básicas ou outros insumos alimentares, a depender do município. Então, sim, o psicólogo pode fazer concessão de cesta básica com instrumental específico para isto, porque aí tem que ter os dados da família, tem que ter os dados do acompanhamento, a justificativa e tudo mais, da necessidade, porque é isso que precisa para que seja feito. Alguns municípios, inclusive por lei municipal, né, por lei própria, meio que por tradição, deixaram isso prescrito pelo tipo de documento que concede, né, por ser o parecer social, o relatório social, aos assistentes sociais. Eu vou Oi. abusar da sua paciência um pouquinho. A Dayana, eu acho que foi ela que fez a pergunta sobre as cestas básicas. E ela disse que no início, quando você entrou, travou muito e ela não conseguiu ouvir sua resposta. Eu queria que você pudesse refazer a resposta em relação a Ah, sim. Tá, não, eu vou tentar resumir, né? Assim, legalmente falando, todos os profissionais de nível superior, da equipe de referência do Sistema Único de Assistência Social, podem conceder benefícios eventuais, todos eles. O critério o critério técnico de coerência. O benefício eventual tem que vir de um processo, de preferência um processo de acompanhamento ou um processo de averiguação básica da vulnerabilidade daquela família. Então, assim, não é um presente, não é um dado assim, de realidade fortuita, né? Eu vou conceder o benefício eventual. Tem que ter critério técnico, por isso que é a equipe técnica de referência. Então, assim, isso é a primeira coisa. Aí eu vou dizer logo antes que eu esqueça, né? Que, inclusive, recentemente o Ministério da Cidadania publicou a portaria regulamentando essa questão. De novo, isso aqui desde 2018 está regulamentado, eles regulamentaram agora. É a portaria número 58, do dia 15 de abril de 2020. E ela é muito explícita, que diz que qualquer profissional da equipe técnica pode conceder, desde que a concessão seja com critério e com justificativa, no caso da cesta básica, que é quem está perguntando, da necessidade de segurança alimentar e nutricional daquela família. Aí cada município meio que faz um instrumental, um fluxo. E eu estava dizendo no final da minha fala, se você disse que travou, né, que alguns municípios, por lei municipal, inclusive, meio que privatizaram esse ato para os colegas assistentes sociais. Então, são leis, inclusive, ilegais, né? Mas meio que fizeram isso por tradição, né? Então, tradicionalmente, sempre os colegas assistentes sociais concederam, então ficou com eles essa missão. Mas se houver necessidade de outro profissional conceder, é possível se fazer, desde que haja coerência do ato de se fazer, né? Então, com justificativa, sem grandes impedimentos, porque inclusive as pessoas têm necessidade de recebimento urgente da maior parte desses benefícios, sem grandes burocracias, sem grandes obstáculos, mas desde que haja justificativa e coerência, porque isso tem que ser prestado contas depois. Então, é isso, para todo e qualquer benefício eventual, o auxílio funeral, o auxílio natalidade, cesta básica e todos os outros, que tem município que tem auxílio transporte, enfim, por aí vai, dependendo da realidade de cada município. E ficar atento também às legislações municipais, né, para que não incorra, né, em informações divergentes, né? Como você falou, às vezes tem instrumentais específicos, muitas vezes uma grande dúvida é porque em alguns dessas normativas nós temos a informação de que tem que ter um parecer social, o que na verdade, né, é como você disse, o que é necessário é uma justificativa, porque todo ato público, né, emitido por um servidor público, ele deve ser motivado. E aí Sim. eu preciso justificar por que a família A vai receber o benefício e a família B não vai receber, ou por quais são as necessidades da família A que se relacionam com esse benefício. Exato. Então,
Mas saibam tem mais que perguntas, existe. Diga. Depois a gente faz uma live só sobre benefícios não eventuais. é? Dá um monte de pano para manga, hein? Benefícios eventuais. Ah, né? Inclusive, a questão do próprio auxílio emergencial enquanto um benefício eventual. Ah, Mano, sim, natureza sim. de benefício eventual, isso aí dá uma live. Mas uma outra pergunta que foi feita, que eu acho que o Diego pode trazer bastante elementos para a gente, né? Ele que vem, né, da psicologia comunitária, né, que faz um estudo, né, sobre a psicologia nas políticas públicas. Uma pessoa perguntou qual seria o diferencial da psicóloga, do psicólogo no CRAS e no CRES em tempos de pandemia. Certo. Primeiro, tem bagunça o debate. A nossa. Porque existia a nossa. As pessoas estão informando que travou novamente. Oi, Diego, você está me ouvindo? Diz que agora travou total, então não se preocupem que eu vou pedir para ele repetir, tá bom? E teve alguém que fez uma pergunta sobre escuta especializada, mas não deu para eu pegar. Então, se a pessoa que fez essa pergunta puder repetir, eu agradeço. Quando para vocês o Diego voltar, para mim também travou. Para mim ele voltou, gente. O Diego voltou para vocês? Na verdade, eu só vejo que tu cai, mas aqui fica tudo certo. Eu vejo as pessoas falando aqui no negócio. Pois é. Então, as pessoas falaram, então não deu para ouvir o que você travou para ti, Diego? Não, tá normal, aqui tá Não, tudo né? certo. Então, elas disseram que não ouviram quando você falou sobre essa segunda pergunta. Parece que é na hora da pergunta, viu? Eu tenho que ser mais rápido. Qual é a segunda pergunta mesmo? Não lembro mais. Que é a questão do diferencial da psicologia, né, enquanto conhecimento no CRAS e no CRES em tempos de pandemia. Ah, sim, 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 sim. Sim, o nosso lugar, assim, habitual, a gente já estava lá para isso, nós somos uma profissão que tem um conhecimento psi, um conhecimento de saúde mental, que já é demandado para que a gente possa qualificar a atuação dentro da assistência. Então, assim, isso já era meio que o nosso lugar. Esse lugar não é só nosso, né? Existem várias profissões do campo da saúde mental que discutem, inclusive, qualidade de vida e outras coisas, mas a gente tem um saber específico que ajuda a qualificar esse debate. Então, a gente já faz isso, né? E, inclusive, pensamos projeto de cuidado, né? Dentro do contexto social, para que esse projeto de cuidado tenha coerência, as pessoas tenham autonomia para participar dele, que a gente possa contribuir para a emancipação de processos. É isso, né? Então, é isso que a gente faz na política de assistência. Em tempos de pandemia, o que tem se evidenciado são duas coisas que eu estava dizendo no início para não bagunçar o debate. Né? A primeira é que já é sabido, pelos aqueles dados que eu apresentei antes, de que a população que a gente atende, os coletivos e as pessoas individuais que a gente atende, eles já vão sofrer um impacto razoável do ponto de vista da sua saúde mental e das suas demandas, digamos assim, de organização coletiva, individual, familiar. Então, isso já é um fato que a gente pode, hoje, trabalhar com pelo menos uma redução de danos desse processo, prestando assistência a quem a gente acompanha, de quem já sabe do contexto, e outras pessoas que podem chegar por demanda espontânea, seja para o teleatendimento, seja por trabalho em escala, dependendo do seu município, para que a gente possa priorizar. Este é o momento de fazer a famosa estratificação de risco. Então, não temos energia para cuidar de todo mundo nesse momento, mas temos como cuidar de forma estratégica. Então, se o seu local de trabalho não tem estratificação de risco, esse é o momento de fazer. Né? Então, selecionar as famílias que têm mais prioridade, a justificativa desta prioridade, quais são as ações necessárias de acompanhamento, de escuta
do sofrimento dessas famílias, do encaminhamento do que pode ser feito diante das questões que essas famílias apresentam. Isso na proteção social básica e na proteção social especializada. O que vai acontecer depois é que a gente tem que reorganizar, inclusive, os coletivos de PAEF e os coletivos de PAIF, porque vai mudar. Uhum. Isso é um fato, vai mudar. Então nós temos que pensar nessa organização para que essa organização tenha coerência. Hoje o que nós podemos fazer é dar assistência prioritária para quem é prioridade. Então tem que fazer estratificação de risco. A outra parte desse processo que vai acontecer também, como eu estava dizendo no bloco anterior com os dados, né, é que nós teremos um coletivo gigantesco de trabalhadores adoecidos e esgotados, de todas as áreas. E essas pessoas também vão precisar da política de assistência por algumas vertentes. Nem que seja aquela que a proteção social especializada já trabalha e vai trabalhar mais daqui para frente em termos de proteção, que é a questão das violências. Então, haverá o adoecimento de trabalhadores, muitos da saúde, muitos da segurança pública, muitos do setor privado, né, muitos e muitos e muitos. Haverá também, como eu disse no bloco anterior, os novos pobres, né, ou seja, uma classe de trabalhadores empobrecida abruptamente, que também terá uma série de sofrimentos, e isso tudo vai chegar na nossa porta da política de assistência. Eles chegam primeiro na gente. Depois, quem sabe, no serviço de saúde, depois no CAPS, depois nos outros cantos. Primeiro, os CRAS, os CREAS, enfim, inclusive outros aqui, as secretarias, enfim, tem vários modelos e arranjos dos municípios, é onde as pessoas chegam para procurar informação. Então, a gente vai ter que também pensar uma articulação de rede para poder encaminhar esse contingente gigantesco de pessoas que chegará com diversas questões de sofrimento e demandas objetivas da sua vida social, desde a perda de renda, à insegurança alimentar, questões relativas à moradia e questões relativas à convivência, todas elas traçadas por vetores de violência. Então isso tudo é problema nosso, né, que nós vamos ter que lidar daqui a pouco tempo. Hoje é priorizar quem a gente consegue dar uma assistência à distância ou à média proximidade, né, com as escalas de atendimento, com os devidos cuidados para quem precisa mais. É isso. Ok, obrigada, Diego. Muitíssimo obrigada. Fomos informados também pelos comentários que vamos precisar fazer outras lives, então não fui só eu que tirei essa conclusão, viu? Então, realmente, queria manifestar mais uma vez o meu agradecimento pessoal, mas também o agradecimento de toda a comissão pela sua disponibilidade. Dos trabalhadores do SUS, que a gente está em várias frentes, né, coletivamente. Porque é isso, né? A gente não quer ser Dom Quixote, a gente está na turma dos trabalhadores do mundo univos. Sim. Então, eu queria saber se você gostaria de fazer algumas considerações para que eu chame a Gabriela depois. Duas coisas bem rápidas, agradecer o espaço, enfim, a oportunidade de dialogar com as pessoas e trazer um pouco dessas contribuições que a gente vem discutindo nos outros espaços, né, no FET-SUAS, e nos outros espaços qualificados de trabalho, nos conselhos de assistência, que a gente também transita, enfim. A primeira coisa é que, assim, nós temos que ter consciência política e institucional de que essa pandemia ela vai aflorar uma série de contradições que já vinham em pauta, né? Não haverá grandes novidades. As novidades são os aspectos dramáticos da pandemia que já estão acontecendo. E a gente vai ter um papel fundamental na retomada dos processos daqui para frente, porque aí uma deixa, né, para a próxima live. Nós vamos ter que discutir renda básica das pessoas. Esse debate não pode mais deixar para depois. Esse auxílio emergencial não vai ser transitório. Né? Não tem menor confundido com renda básica. Exato, não tem a menor possibilidade. Então, isso são coisas, cenas dos próximos capítulos, e aí a gente tem que ter atenção política e institucional para essas questões. E a última coisa, uma dica, né, para os trabalhadores, além da nossa articulação coletiva para enfrentar essas dificuldades no município, a gente precisa produzir conhecimento a partir do nosso trabalho. Parece coisa óbvia, mas a gente esquece de fazer vigilância socioassistencial, a gente esquece de pegar os dados que a gente tem nos municípios e refletir sobre isso. Você não precisa ser pesquisador daqueles clássicos para fazer isso, não. Organizando o conhecimento, você consegue saber como melhor atuar.
onde gastar mais energia, onde gastar menos energia. E a gente está naquela batalha lá no FedSUAS, né, André, de fazer a nossa pesquisa da assistência, né, nós vamos, daqui a um tempo, não sei quando, pensar num formulário, um projeto aí de pesquisa para que vocês e nós, né, respondamos e a gente tenha mais ou menos daqui a um mês e pouco, dados sobre isso tudo que a gente está passando, essas dificuldades, enfim, pensar estratégias e caminhos para trabalhadores, usuários e gestores. Então, eu deixo esse convite para as pessoas daqui a pouco tempo, quando a gente conseguir formatar essa história, botar essa história para frente, né? Então, obrigado, boa noite para todo mundo, um abraço aí para você, para a Gabriela, que vem depois de mim, e que outras lives venham, né? Nunca dá tempo todo mesmo. Obrigadão, viu? Valeu, galera. Tchau, tchau. Gente, como eu falei, vou chamar aqui a Gabriela para fazer as considerações dela, tá bom? Gente, eu não consegui chamar a Gabriela, mas eu acho que vocês já devem estar até cansadas, né, de ouvir aqui esse bate-papo. Como a gente falou, ele não se encerra. Nós temos muito o que conversar sobre a política de assistência social, sobre o papel da psicologia. Eu gostaria muito de agradecer a cada uma que participou, que contribuiu com perguntas. Eu vou me desculpar se eu não tiver conseguido ver todas as perguntas. A live está disponível no Story do Conselho. Mais uma vez, informar que a gente está disponível e aberto para dialogar na comissão. O CRP tem outras comissões, comissão de saúde, comissão de educação, comissão de direitos humanos. Então, comunicar-se com o conselho para ter acesso a essas comissões, essa produção que a gente tem feito e que tem se intensificado nesse período de pandemia. Queria realmente agradecer a cada uma, me despedir e dizer que eu conto com vocês nas próximas, tá bom? Um abraço.